Romanos 3, de 9 a 20, diz assim o texto: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo de pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Vamos orar. Senhor, precisamos mais uma vez da iluminação do Teu Espírito, da graça maravilhosa de Jesus, a fim de compreendermos, Deus, o texto sagrado que foi lido e será pregado. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, venha de fato, ó Deus, penetrar o nosso coração, sondar, ó Deus, as nossas intenções, conduzir-nos a uma vida de santidade para a glória do Teu santo nome. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o homem, de maneira geral, tem a tendência de se achar muito bom. Ele olha para si mesmo com orgulho, achando-se merecedor de boas dádivas. Esse final de semana, como os irmãos sabem, eu estive numa igreja pentecostal, ministrando um curso, e um dos pastores da igreja, que conheceu a fé reformada, conversando comigo, disse que uma das coisas mais difíceis para ele lá ensinar a respeito dos 5 pontos do calvinismo foi exatamente o primeiro ponto, a questão da depravação total. Falou: rapaz, como é difícil entrar na cabeça dos irmãos da igreja que nós não merecemos nada e que nós, por natureza, somos pessoas ruins. Isso é muito difícil de colocar. E veja, nós estamos falando de crentes, de pessoas que leem a Bíblia o tempo todo. E a grande prova de que nós pensamos de nós mais do que convém é que muitos, ao passar por certas aflições, começam a se perguntar, ou perguntar ao Senhor: o que foi que eu fiz para merecer isso? E o que eu costumo dizer é que, se Deus resolver responder a essa pergunta, talvez nós não iremos gostar muito da resposta. A Bíblia vai dizer que todos nós pecamos em Adão. De fato, não merecemos nada de bom. Mas para aliviar um pouco a consciência, nós começamos a nos comparar com outras pessoas. E de fato, quando nós olhamos nesse aspecto e nesse prisma, nós conseguimos ver alguma coisa em nós melhor do que o nosso vizinho, do que aquele nosso amigo lá do serviço, do que pessoas que estão aí enfrentando anos de condenação na justiça. O problema se dá quando nós olhamos para a Escritura, porque na Escritura Deus usa uma régua diferente da que nós usamos para nos medir em relação às outras pessoas. E quando você olha para a Escritura, é inevitável chegar a essa conclusão: o homem é mau por natureza, o homem é caído em seus delitos e pecados. Aqui na Epístola aos Romanos, Paulo está falando de um assunto glorioso. Ele está falando do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E nós conhecemos bastante, lembramos bastante deste texto.
Esse texto está logo no primeiro capítulo ali da Epístola aos Romanos, e nós comumente citamos e falamos e repetimos, porque é o texto que Lutero se deparou diante de toda a sua aflição, texto da Epístola aos Romanos, em que ele, em sua ânsia de agradar a Deus e não encontrando alívio para o seu coração, entendeu que não por suas obras, mas pela fé, ele seria então justificado. O justo viverá pela fé. Paulo vai falar no mesmo primeiro capítulo. E é por isso que, escrevendo a uma igreja que está com um público bastante diferenciado, né? Você tem de um lado gregos ou gentios, do outro lado você tem judeus, é que Paulo vai ter que tratar deste assunto de como se dá a salvação, visto que os judeus, no decorrer dos tempos, começou a entender que, cumprindo a lei do Senhor, automaticamente eles estariam salvos, e eles começaram então a olhar para si mesmos como pessoas diferenciadas. Aqui mesmo então, na Epístola dos Romanos, Paulo vem demonstrando que Deus não requer obras para que o homem sejam salvos, pelo menos não as nossas. O que Deus requer do pecador é fé em Jesus Cristo, e esse será o tom do apóstolo Paulo por toda a Epístola dos Romanos. Nada que você faça pode justificar a sua vida diante do Senhor. E até aqui, no capítulo 1 e 2, Paulo já falou, já mostrou que nenhum homem pode se desculpar diante de Deus, nem os gentios, porque eles têm a revelação natural. Paulo está baseado naquilo que o Antigo Testamento diz, que os céus proclamam a glória de Deus, e é exatamente esse o argumento de Paulo no capítulo 1. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens, porque Deus lhes manifestou, e é por isso que os homens são indesculpáveis, porque eles têm o testemunho da criação e não se dobram diante do Senhor Deus. Por outro lado, os gentios estão numa situação ainda mais complicada, porque além deste testemunho geral da criação, que abrange não só os gentios, mas também os judeus, toda a terra, é assim que o Salmo vai dizer, né? Por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Além deste testemunho da criação, o judeu ainda foi agraciado pela palavra. Deus se revelou de forma diferente, de forma especial aos judeus, mostrando a sua lei. Eles não precisavam tatear, eles sabiam exatamente quem era o Senhor, eles conheciam o caráter do Senhor, eles tinham a lei do Senhor. E Paulo então diz: não há desculpa nem para judeu, não há desculpa para os gentios. E aqui no texto que eu li, Paulo vai terminar de argumentar a respeito da incapacidade da salvação pelas obras, e para isso ele trata de respaldar o seu argumento usando a própria Escritura, a própria palavra de Deus. Ele vai falar àqueles homens apelando àquilo que o Antigo Testamento já vinha falando e que o judeu parecia desconhecer. E aqui neste texto Paulo faz algumas afirmações sobre a lei do Senhor. A primeira delas é que a lei demonstra que o homem vive em pecado. A lei deixa isso bem categórico, é o que Paulo vai mostrar. Ele já havia respondido que o judeu não tinha nenhuma vantagem no que diz respeito à salvação. Ele vai dizer, veja lá no capítulo 3, no versículo 1: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Por que Paulo está perguntando isso? Porque ele já falou que não há como ser salvo pela lei. Então o judeu, diante desta afirmação do apóstolo, vai dizer: qual a diferença então de ser judeu? Tem alguma vantagem? Para que a gente vive cumprindo a lei e para que a gente pratica a circuncisão? E então Paulo responde no versículo 2: muitos aspectos
principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. O que Paulo está mostrando então é que o olhar do judeu para a lei, ao perguntar se a lei não salva, qual é a utilidade de ser judeu? Se a lei não salva, para que a gente circuncida? Paulo está mostrando, vocês estão olhando para a lei com um olhar utilitarista. Há muitas vantagens em ser judeu. A principal, Deus revelou aos judeus os oráculos, a sua palavra, deu a ele os profetas, e o fato de serem os receptores dos oráculos de Deus, que era um privilégio, mesmo isso não tornava esses homens automaticamente salvos. Não havia possibilidade da salvação passar automaticamente de pai para filho, somente porque alguém nasceu na comunidade do pacto, na comunidade de Israel. E então, agora ele vai falar aos seus leitores, lá no versículo seguinte: e nós temos vantagem? Ele está dizendo, absolutamente não. Ele vai dizer, tanto os judeus como os gregos estão debaixo do pecado. Então veja no verso 9, que se conclui. Paulo vem arrazoando. O que eu quero dizer com isso? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. A ideia aqui é absolutamente não. Não chegue a essa conclusão errônea. E Paulo continua no verso 10, como está escrito: não há justo nenhum sequer. Paulo vinha falando a respeito da sua posição e de como as coisas funcionavam, e agora ele apela à própria Escritura. A pregação dos apóstolos não tem nenhuma novidade. A pregação dos apóstolos é pautada naquilo que Deus revelou no Antigo Testamento. Toda a doutrina da igreja está fundamentada nos apóstolos e profetas, e o livro que os apóstolos tinham para pregar era de fato o Antigo Testamento. Então, para provar a estes homens que ele estava falando a verdade, de que a lei demonstra o homem vivendo em pecado, Paulo apela ao que estava escrito. Do verso 10 ao verso 18, ele está citando, é claro que não literalmente, ele está citando de memória, tal, por isso uma ou outra diferença no texto que você vê no Antigo Testamento. Ele está citando ali o ensino sobre o homem vivendo em pecado. Ele vai citar aqui o livro dos Salmos, ele vai citar Isaías, ele vai citar o Eclesiastes, ele vai citar o próprio Jeremias. Ele vai reunir citação de todos estes livros do Antigo Testamento para provar a sua tese, para provar o seu ponto. E o ensino quanto ao pecado é bem claro. Primeiro, nos versos 10 a 11, Paulo está dizendo, olha, não tem ninguém que fica de fora nessa questão de pecado. Veja lá, não há um justo, nem um sequer. No verso 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Dentre os nascidos de Adão, por forma ordinária, como diz a nossa confissão de fé, não há ninguém que fuja desta condição tão terrível que será descrita por Paulo aqui. O pecado é um fenômeno que abrange toda a humanidade, toda a descendência de Adão. Nenhum homem busca ao Senhor Deus. E aqui é lógico, ele está falando que nenhum homem busca o Deus verdadeiro, que se revela na Escritura.
porque os homens estão aí tateando, tentando encontrar alguma divindade. Lembra que nós cremos que Calvino falava sobre isso, né? Nós aprendemos que Calvino falava sobre isso, sobre o senso do divino que todo homem tem. Isso está no coração do homem. O senso de que existe algo superior a ele, o que explica os homens se dobrarem diante de animais, da criação, da lua, das estrelas, por achar que ali está o próprio Deus. Então, quando ele diz que ninguém busca Deus, ele está falando em relação ao Deus verdadeiro, esse que ele está anunciando. Se você quiser um pouco mais disso, lembre que Paulo falou exatamente isso lá no Areópago, quando ele viu aquele monte de escultura, e uma delas onde estava escrito ao Deus desconhecido, e então ele aproveitou a ocasião dizendo: olha, eu entendo, eu estou vendo, eu estou percebendo que vocês são muito religiosos, porque eu estou andando por aí, eu estou encontrando um monte de escultura para tudo quanto é Deus, e eu vi uma interessante, ao Deus desconhecido. Deixa eu falar um pouco para vocês sobre esse que vocês estão querendo adorar sem conhecer. E é a partir daí então que Paulo faz a ponte para anunciar o Deus verdadeiro que os homens não estão buscando. É por isso que ele está dizendo aqui: não há quem busque a Deus, não há quem entenda, ninguém é bom, é o que Paulo vai dizer no verso 12, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Agora perceba algo aqui, se essa não é uma mensagem boa para os ouvidos dos ímpios, imagina como que isso soou no ouvido do judeu, porque o judeu é aquele que chega perto de Jesus e diz assim: bom mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Cumpre os mandamentos. Eu já cumpro desde criança. O judeu é aquele que tem o tempo todo contato com a lei do Senhor e acha que de fato será salvo porque ele se empenha nisso. Então, se o homem que não busca a Deus, literalmente, está aí pouco se lixando para o que Deus pensa ou não gosta de ouvir que ele não é bom, imagine um religioso. Imagine um homem como aquele que foi ao templo orando e dizendo: obrigado, Senhor, porque eu não sou como os demais homens, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu cumpro a lei. E então você chega para esse homem e diz: amigão, você não é tão bom assim não. E é por isso que talvez para crentes que nunca ouviram esse tipo de pregação e essa ênfase na pregação, que estão o tempo todo na igreja, talvez os nossos filhos, que estão crescendo na fé, olhando os pais lendo a Bíblia, orando, vindo à igreja, precisam ser relembrados o tempo todo que eles não são bons, que eles nasceram como qualquer ser humano, pecadores. E é muito interessante, né? Vocês sabem que eu gosto muito de brincar com as crianças, de chamar de pecador, né? Ô pecador, pecador para lá. E não é que tem gente que fala assim: ai pastor, não chama assim não. Nós vamos chamar de quê? De santo ou santinho? Não é santinho. Mas nós não gostamos de ouvir isso. Pensa nas crianças, as que nós temos aqui na igreja, uma mais bonitinha que a outra. Todas nascidas em pecado. Essa é a realidade, é a dura realidade que Paulo está demonstrando aqui. Então ele continua mostrando como é que o pecado que está originalmente no coração do homem se manifesta. Versos 13 e 14: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. A ideia aqui é que o homem natural peca no seu falar.
Se você quiser um exemplo bom disso, depois você vai lá em Tiago e veja como é que Tiago fala a respeito dos males da língua, dizendo: olha, a gente consegue domar tudo quanto é tipo de animal, a língua ninguém consegue, é mal incontido. É uma palavra dura, né? Porque esta é a situação, é assim que se encontra a humanidade. E Paulo usa o pecado da língua para provar a universalidade do pecado. Onde quer que você vá nesse mundo, você vai ter gente com problemas na fala, na forma de se expressar, na forma de tratar uns aos outros. Verso 15: são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo menciona as guerras que são travadas pelos homens, a violência, a falta de amor ao próximo, tudo isso que permeia a humanidade, que faz com que os homens, imagem e semelhança de Deus, se tratem de uma forma tão complicada, e tudo isso é resultado de não haver temor a Deus. Veja o verso 18: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo olha para a lei e vai mostrar que a lei é a que demonstra de forma categórica que o homem vive em pecado. Como disse Agostinho, o homem sem Cristo não pode não pecar. Até mesmo nas ações mais virtuosas, pelo menos na aparência externa, há pecado. O homem sem Deus é fiel à sua esposa e nisso ele está pecando. Ele adultera e nisso ele está pecando. O homem sem Deus mente e peca, fala a verdade e está pecando, porque ele não faz outra coisa senão pecar. A realidade humana é terrível. Nós é que não estamos acostumados a olhar assim. E é por isso que nós vivemos a dizer que existem pessoas de boa índole e pessoas de má índole. Nós separamos, mesmo entre os ímpios, pessoas de boa e má índole. A índole é a mesma. Talvez a intensidade do pecar não seja a mesma, porque Deus é misericordioso e gracioso. Não é por causa do homem. É porque Deus é aquele que refreia o pecado. Mas ao olhar para as afirmações da Escritura, é impossível crer que há no homem alguma coisa boa, alguma bondade que leve esse homem a agir por conta própria de forma virtuosa. Por isso que Tiago vai lembrar os seus leitores dizendo: não vos enganeis, meus amados, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. Quando o pecador age de forma bondosa, ele faz isso por conta da imagem de Deus que ainda permanece nele e por conta da lei que está gravada no coração dele. Mas a situação depois do pecado é que, mesmo fazendo externamente correto, a intenção do coração não glorifica a Deus, e por isso tudo é pecaminoso diante do Senhor. Todos os pensamentos, ações estão maculados pelo pecado. É por isso que ninguém conseguirá se afastar do juízo de Deus. E ainda que muitos não creiam na Escritura, é muito fácil verificar que as alegações da Escritura são verdadeiras. Pense no exemplo de Paulo. Você conhece alguém que nunca peca no falar? Até as pessoas mais tímidas, que quase não falam, às vezes falam e falam fora de hora. Já se espantou com gente assim? Com a pessoa o tempo todo muito tranquilo, não fala nada. Quando fala, você fala: não falou, mas quando fala, nós somos muitas vezes ferinos. Tiago chega a dizer, como eu disse, que toda sorte de animais são domados, a língua é mal incontido. Então o homem natural está
à mercê do seu pecado, totalmente escravizado pelo pecado, e faz tudo de acordo com essa natureza depravada. É isso que a lei do Senhor mostra. É esta a situação terrível do homem. Mas a lei faz mais. Além de mostrar esta verdade de que o homem vive em pecado, ela não faz somente uma constatação. A lei condena. Ela serve para aferir e verificar, e ela é um instrumento de condenação do pecador. Dê uma olhada no verso 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Se o homem não pode ser salvo pela lei, para que ela serviria então? Uma das serventias da lei, Paulo está dizendo, é para condenar. E você sabe o que é interessante? Quando a gente pensa na lei, a gente pensa no decálogo somente. Quantos mandamentos do decálogo ele citou diretamente aqui? Nenhum. Paulo citou Salmos, Paulo citou Jeremias, Paulo citou toda a escritura. Ele não citou diretamente a lei, mas ele está chamando isso tudo de lei. Tudo o que a lei diz, até porque toda a pregação dos profetas, todos os escritos dos salmos estão permeados daquilo que a lei afirma e diz. É por isso que ele pode olhar para o Antigo Testamento, citar o Antigo Testamento e dizer tudo o que a lei diz faz para a condenação do homem. Paulo está considerando o Antigo Testamento aqui na sua argumentação, e ele afirma que isso é para que todo mundo cale a boca. A palavra de Paulo não é muito educada não, né, parece. Sabe por que a lei está dizendo isso? Para que você cale a boca. Não é só você não, para que todo mundo cale a boca. Talvez você já tenha sido assim, talvez você seja assim, talvez você tenha filhos assim. Você já viu que às vezes você vai argumentar sobre o erro de alguém e a pessoa não consegue parar de falar? Ela está o tempo todo se justificando. Você fala assim, olha, eu acho que você, não, mas é por causa disso. O tempo todo vem uma defesa, porque eu não quero admitir o meu pecado. Veja o que Paulo está dizendo aqui, preste bem atenção. Sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Paulo está usando aqui uma metáfora usada, retirada da questão do mundo jurídico. É como se você estivesse em um tribunal para ser acusado. Está ali o réu, está então o promotor que vai trazer a acusação, e então ele começa a acusar o promotor. E depois que o promotor termina a sua fala e a sua acusação, o advogado não tem nem esboça uma reação para levantar. E aquele que está sendo acusado simplesmente baixa a cabeça. Não tem o que falar. A lei está certa. Não há como escapar disso. É uma verdade categórica. Não há defesa. É um réu diante de uma acusação tão direta e precisa que ele fica sem palavras. Sabe quem ficou assim uma vez? Jó. E Jó é descrito como alguém justo, íntegro e que se desviava do mal. Quem falou isso sobre Jó? Deus. Ele de fato era assim, vivia assim. E quando Deus então lançou sobre Jó todo aquele desespero, toda aquela tragédia na vida, Jó, que não atribuiu a Deus maldade no início da história pelo menos,
e não pecou contra Deus ao dizer: Deus deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Chegou no momento, depois que os amigos começaram a vir para consolar e se mostraram mais amigos da onça do que qualquer outra coisa, que Jó entrou no desespero e de repente começou a querer se justificar com aquilo que ele fazia. Por que eu estou sofrendo? Eu fiz uma aliança com os meus olhos, eu nunca olhei para nenhuma mulher, eu trato bem meus funcionários. Se eu pudesse encontrar com Deus, eu ia explicar tudinho para ele. É isso que Jó fala. E então Deus chega para Jó e fala aí: vamos lá, eu vou te fazer umas perguntinhas. Onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? E onde que você estava? E faz pergunta atrás de pergunta. É uma metralhadora de pergunta. E quando parece que as perguntas acabaram, Jó fala assim: eu ponho a mão na minha boca, falei, não vou falar mais. E Deus falou assim: não acabou não, deixa eu fazer mais algumas perguntas aqui. E mais um monte de perguntas. E a constatação final de Jó, sabe qual foi? Eu te conhecia só de ouvir, e agora os meus olhos te veem. E eu estou falando de Jó. Quando o Senhor argumenta com o homem acerca da sua situação, não há como se defender. Quando a lei demonstra o quanto o pecado afetou a sua vida, não há o que falar. Mesmo aquelas pessoas que não querem reconhecer a sua maldade, e que quando você fala assim: se você morresse hoje, você acha que você iria para o céu ou para o inferno? E se a pessoa crê em alguma coisa de vida após a morte, ela fala assim: eu acho que eu mereço o céu. E por quê? Eu não mato, eu não roubo. E se você colocar essas pessoas diante da interpretação de Jesus dos mandamentos, elas vão botar a mão na boca, igual Jó. Eu vou falar assim: não falo mais, nunca mais eu falo isso. Você tem coragem de falar que você nunca matou? Quando Jesus diz que quem chama o seu irmão de tolo quebrou o mandamento, é réu do inferno. Que você nunca adulterou, quando Jesus diz: quem olha para uma mulher com olhar impura já adulterou com ela. Que você nunca usou o nome de Deus em vão, quando você por vezes conta uma outra piada que envolve o nome de Deus e ri. Diante da lei de Deus não há inocentes. Uma vez eu conversando com uma pessoa, e ela começou a conversa dizendo que ela era muito boa, e eu falei assim: por que você acha que você é bom? Então ele começou a elencar as suas qualidades, e eu fui escrevendo no papel, na frente dela. Desenhei uma régua, assim, ó, essa é sua régua? É. Deixa eu te apresentar outra régua, essa aqui é a régua do Senhor. E botei os mandamentos. Você consegue cumprir os 10 mandamentos? Falei: eu vou deixar de fora os 4 primeiros, que são os que são em relação a Deus. Eu vou ficar só com os da segunda tábua. Você já desobedeceu sua mãe algum dia? Já. Quebrou o mandamento. Mas pode ser que você tenha ainda cumprido 9. Que eu estou considerando que os 4 em relação a Deus você cumpriu. Você já matou alguém? Nunca, pastor. Está doido? Deus me livre. Eu expliquei o que Jesus disse. Ele falou: então eu já matei. Então talvez você tenha cumprido 8. Você já adulterou? Expliquei. Ele baixou a cabeça. Talvez tenha restado 7, vamos lá. Mandamento após mandamento. E chegou no final, eu falei: você sabe qual o mais terrível disso aqui tudo? Se você tivesse cumprido 9 e descumprido apenas 1, você era culpado de todos, é o que a Bíblia diz. Ele falou: estou lascado. Eu falei: é exatamente isso aí. Pois é exatamente isso que Paulo está dizendo para aqueles homens, para aquela igreja. Diante da acusação da lei, você cala a boca e diz: eu sou culpado e eu mereço.
Por que Paulo está sendo tão enfático e tão duro? E não é só com um dos públicos, não é só com judeu ou só com gentio, todos os homens, porque é para que todo mundo seja culpável perante Deus. Mesmo Israel, o povo que recebeu a revelação, que recebeu a lei do Senhor, não escapa disso. Ninguém está isento diante do Senhor Deus. E diante dessa verdade, você percebe que a lei do Senhor, ela é um acusador do pecado que ninguém pode escapar. Por que tudo isso? Porque Paulo está dizendo, não há salvação em você mesmo e naquilo que você faz. Você precisa olhar para fora de você. Você precisa olhar para o Calvário. Você precisa olhar para Jesus Cristo. Porque se é preciso cumprir a lei para ser salvo, o único que fez isso foi o Senhor Jesus Cristo. E crendo em Jesus Cristo, a justiça dele é colocada sobre você. E dessa forma, e somente dessa forma, é que você encontra redenção. É por isso que quando alguém pergunta para um crente assim, por que você acha que deve ir para o céu? E a pessoa começa assim, porque eu tenho procurado viver direitinho. Ele ainda não entendeu o problema. Eu tenho frequentado a igreja assiduamente. Você ainda não entendeu o problema. Se um dia você vai se encontrar com o Senhor e não vai ouvir dele, afastai-vos de mim, maldito. Pelo contrário, vai ouvir dele, vinde benditos do meu Pai. Não é por causa do que você fez, é por causa do que Cristo fez por você. Esse é o evangelho glorioso, porque enquanto a lei diz o que você tem que fazer e ao mesmo tempo mostra a sua impossibilidade de fazer, o evangelho mostra quem fez por você. E agora você precisa abraçá-lo pela fé e viver para a glória dele. E é por isso que Paulo está dizendo que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Paulo está desferindo um golpe aqui contra a esperança do judeu, dizendo, nós somos judeus, nós cumprimos a lei, logo nós somos salvos. E Paulo está falando, esqueça. Se essa é a sua esperança é vã. Eu vou para o céu porque eu dou cesta básica. Vai para o inferno, com cesta básica e tudo. Mas eu dei todos os meus bens para os mais pobres. Vai para o inferno. Eu fiz caridade a minha vida inteira, pastor. Você vai para o inferno. E qualquer ato de virtude que você possa enumerar, a minha resposta vai ser a mesma, você vai para o inferno. Porque é isso que a lei diz. Ela é implacável. Não existe pelo menos eu fiz isso, pelo menos eu fiz aquilo. Você precisa fazer perfeitamente. E nenhum homem, exceto Cristo, fará perfeitamente. Olhe para Jesus Cristo e aí sim haverá justificação. Aquele homem que eu citei, aquele judeu aqui do começo, que orou com tanta devoção, dizendo obrigado Senhor, porque eu não sou como os demais homens, eu jejuo, eu dou dízimo, eu não sou como esse publicano, segundo Jesus, não desceu justificado do templo. Mas o outro, que era ladrão, que todo mundo via mal, e que não ousava olhar para o céu, e que simplesmente bateu no peito e disse, ser propício a mim, pecador, foi justificado, porque ele confiou na justiça de Deus, porque ele confiou que há outro que paga o pecado, cujo sangue agora vai cobrir o pecado dele. É por isso que esse desce justificado. Paulo então está
argumentando aqui para que nenhum homem deixe de olhar para a cruz do Senhor Jesus Cristo. E esse precisa ser o seu olhar como cristão. Porque, conforme Paulo vai mostrar a partir do verso 21, veja lá: agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, por todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tudo que Paulo está fazendo aqui é para chegar lá no final e dizer: há um Salvador. Quando ele coloca o homem lá no pó, dizendo não há esperança para você, é para que o homem olhe para a cruz e louve a Deus que enviou o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque se Deus não tivesse feito isso, todos nós pereceríamos. Todos nós. A pregação de Paulo leva o crente à humildade. Não caia no erro de achar que você é salvo por cumprir mandamento, porque você está sendo assíduo, porque você está dando o dízimo em dia. Tudo isso é importante e é mandamento de Deus, mas não é para salvar, é para honrar aquele que salvou. Porque por mais que nos esforcemos, e precisamos nos esforçar para cumprir os mandamentos, nós não vamos fazer isso de forma perfeita, e Deus exige perfeição no cumprimento da lei. Ele exige um cumprimento, como diz nos nossos padrões de fé, pessoal, perfeito, perpétuo. Sempre que você pensar na lei, pense aí nesses 3 P's: pessoal, perfeito e perpétuo. Você precisa cumprir de forma perfeita, totalmente, integralmente, e todo dia, e o dia inteiro, não deixando de fora 1 minuto sequer da vida em que você não tenha obedecido à lei. Nenhum homem consegue viver assim. E é por isso que nós damos graças a Deus por Jesus Cristo, o Salvador. Ele viveu assim. Ele morreu a sua morte para dar a você vida. Diante da realidade que é a impossibilidade de cumprir todos os mandamentos, viva em humildade diante de Deus. Não tente se achar melhor do que outros, comparando as suas atitudes com os outros, porque é muito fácil ser bom assim. E quando nós falamos das pessoas, geralmente nós falamos e deixamos em bastante evidência todos os pecados daquelas pessoas. Com isso parece que nós tiramos os olhos de nós mesmos, né? Porque enquanto eu estou apontando para alguém, ninguém está olhando para mim. Olha lá, olha lá, olha lá, estou desviando os olhos de todo mundo. Olha, 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 para mim ninguém está olhando. O Senhor olha para todos e condena a todos, a não ser que você tenha se rendido a Cristo, que você o tenha abraçado pela fé. Paulo fala um pouco mais. Paulo fala que a lei faz o homem reconhecer o pecado. Finalzinho do verso 20: em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Essa lei não serve para salvar o homem, em contrapartida ela serve para que o homem tenha plena consciência do porquê que ele está sendo condenado. Mas não só isso, para o ímpio é só isso. Para você que está em Cristo, a lei dá a você um padrão de santidade. E agora, libertado pelo Senhor Jesus Cristo do jugo do pecado, você pode se esforçar no poder do Espírito Santo
para cumprir a lei que agora você conhece e que agora você tem condições de colocar em prática. Através da lei, o homem pode conhecer a vontade de Deus. Esse assunto sobre a vontade de Deus é um assunto muito interessante, porque às vezes as pessoas vivem perguntando aí, qual será a vontade de Deus? Está aqui. Você já abriu a Bíblia? E não é naquele esquema aleatório, deixa eu ver, não é nesse, não. Esse falha, não use esse aí. É conhecendo a Escritura dentro do seu contexto, para retirar dela leis, princípios, para tomar decisões pautadas na verdade, que glorificam a Deus. Muitos dos crentes que chegam para mim e falam assim, eu estou tentando entender qual é a vontade de Deus, não está olhando para a Escritura, está tentando sentir alguma coisa. Deus está me mostrando, Deus está me impelindo, Deus me disse, eu vi de um pastor dizendo, eu senti de Deus que eu deveria fazer isso. Sabe qual foi o resultado? Dívida. Quer dizer que você sentiu de Deus que era para você empenhar um dinheiro que você não tinha. Deus não faz você sentir isso, não. Pode parar com esse negócio. Eu senti de Deus que hoje eu não devo ir trabalhar. Não. Sinta aí. Como é que Deus faz você sentir e ter desejos contrários à Escritura? É pela lei que você conhece a vontade de Deus. É por isso que Paulo vai chegar lá no capítulo 12 e vai dizer, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você acha que Paulo está tentando fazer você adivinhar a vontade de Deus? Paulo é o que já disse que o mandamento é santo e justo e bom. É aqui que você sabe a vontade de Deus. O meu professor de seminário, o reverendo Hermes, costumava dizer que quem vive procurando saber qual é a vontade de Deus é porque não quer saber a vontade de Deus, porque a vontade de Deus está bem clara, não deveria haver dúvidas. Mas você sabe qual é o problema? Muitas vezes, a vontade de Deus confronta o desejo do meu coração, e então eu quero deixá-la de lado e falar, será que não há uma outra possibilidade? Mas eu estou sentindo que é isso. É pela lei que vem o conhecimento do pecado. A razão da lei condenar o homem, como você viu anteriormente, é porque, tendo conhecimento dela, o homem não cumpre, porque ela revela toda a vontade de Deus. A boa nova para você hoje, depois de Cristo, pode obedecer à forma de doutrina a que você foi entregue. É isso que Paulo vai falar lá no capítulo 6. Você já foi escravo do pecado, agora você é um escravo da justiça, agora você é um servo de Cristo, e agora você pode viver para a glória dele, e não há mistério, é conhecer a vontade dele, e no poder do Espírito Santo, cumprir aquilo que ele diz. Então o conhecimento da lei deve impelir os crentes a uma vida de santidade, porque a lei também demonstra esse padrão santo requerido por Deus. Paulo está mostrando aqui àqueles que achavam que poderiam alcançar a justificação pelos seus próprios méritos e pelos seus esforços, que isso era impossível. E o problema dos que achavam que poderiam alcançar a justificação dessa maneira é que eles ou tinham
esquecido ou não tinham entendido aquilo que Paulo agora estava explicando e que Deus sempre disse desde o Antigo Testamento. Porque Paulo está citando os Salmos, os profetas. Deus não deixou o homem sem esta mensagem tão urgente e tão terrível, que faz com que o homem lá do Antigo Testamento ansiasse pelo Messias, que faz com que você, que vive depois da vinda do Messias, olhe para a cruz. E hoje é dia de olhar para a cruz, ao olhar para a ceia. Aqui nós anunciamos a morte de Cristo, até que Ele venha. Demos graças a Deus por isso, e busquemos uma vida de santidade. O conhecimento da lei deve levar você então à humildade, lembrando que você estava condenado, e que se dependesse de você, não haveria redenção. Deve levar você a lembrar sempre que o único caminho para Deus é o Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele o único que cumpriu a lei, e Ele disse isso: não penseis que eu vim revogar a lei, eu não vim revogar, eu vim para cumprir. É por isso que diante de João Batista, que disse: eu que preciso ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim, convém que se cumpra toda a lei. Jesus não transgrediu a lei em nenhum momento da vida, e é por isso que Ele é o único que é poderoso para salvar. E pensando nisso, você precisa ser constantemente grato ao Senhor por suas muitas misericórdias, que alcançou a sua vida, para que você agora viva integramente na presença dEle, dando bom testemunho, a fim de que homens que estão perdidos em seus delitos e pecados saibam da sua incapacidade por meio do anúncio daquilo que a lei diz, e possam olhar para Cristo quando o Evangelho for anunciado, mostrando a solução de Deus para toda essa calamidade humana. Que você seja instrumento de Deus, a fim de trazer outros ao arrependimento, para a glória do Salvador.